Muito bem, Cristina, vamos começar, né, aí de forma Vamos. bem pontual, né, a nossa live. Então, gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos que nos assistem e dar aí uma boa noite também para Cristina França, né, que vai aí nos prestigiar essa noite com muitas reflexões, né? E é uma alegria receber todos, né, aqui na nossa live, e mais essa live dentro do ciclo de educação de filhos. Um ciclo que tem um nome muito sugestivo, né? Melhores pais, melhores filhos. Mas afinal, não é isso mesmo, né? Quer dizer, quanto melhores nós formos como pais, mais poderemos colaborar, né, com nossos filhos também no empenho de serem melhores. E hoje o nosso tema é como ensinar os nossos filhos a pensar. E aí, antes de começarmos, né, eu estava conversando aí com a Cristina, falando como esse tema é desafiador inicialmente para nós, né, como pais, e isso se multiplica quando pensamos aí nos nossos filhos. Então, a Cristina, né, vai nos contar um pouquinho das suas reflexões, das suas experiências dentro desse tema. E é interessante porque ele está muito relacionado também a outros temas que foram tratados, né, em outras lives anteriores, que eu convido a vocês que eventualmente não assistiram ainda, que possam fazê-lo. Eles estão disponíveis no canal YouTube, né, do Logosofia Minas Gerais, e assim vão se completando, né, dentro desse esforço que naturalmente todos aí os presentes estão realizando de sermos cada dia melhores pais, né? Então é esse aspecto de, de ser melhor pai é algo que a logosofia nos apresenta muitos recursos, né? Também nesse sentido. E esse ciclo, ele tem como objetivo apresentar, né, algo disso que temos aprendido com a logosofia, com a pedagogia logosófica. Ao final, né, da apresentação da Cristina, aqueles que quiserem trazer, né, algumas perguntas, aliás, ao longo da apresentação já podem ir é, apresentando aí algumas perguntas, e ao final ela pode respondê-las, seja aí no chat, né? Ou também no Q&A, no question and answer, né? Aí que tem. Então, qualquer um dos dois canais podem ser colocados. Mas vamos lá, Cristina, o que é mesmo que você tem refletido, né, sobre ensinar os filhos, no seu caso as filhas, né, a pensarem? Boa noite, Liara. Boa noite a todos, né? Começou uma chuvinha aqui em casa agora para dar mais ânimo para a nossa live, né? Queria dizer primeiro assim que eu estou muito animada com a nossa live de hoje. Primeiro, por esse motivo que você trouxe, que esse é um tema muito instigante, né? Eu acho que é um tema desafiador. E não é um tema que a gente conversa muito sobre ele, né? Como ensinar os filhos a pensar. Um conceito muito grande, mas que nem sempre a gente conversa sobre ele. E esse tema está assim no topo do que eu considero importante na educação das minhas filhas. Aliás, na educação em geral, né? E eu fico muito feliz com esse convite, porque me deu a oportunidade de dedicar um tempo para algo que eu realmente valorizo, né? Então, obrigada pelo convite e já agradecer também para quem nessa chuvinha aí está disposto a nos ouvir, né? E eu tô animada também porque eu assisti muitas das outras lives, né, desse ciclo que a Liara falou. E eu gostei muito de todas elas e aprendi muito com elas. Teve uma, há uns meses atrás, que parecia que a expositora estava falando para mim, parecia que ela estava falando tudo que eu precisava ouvir.
E aí eu peguei um papel e uma caneta e comecei a anotar todas as dicas que ela deu, né? E vira e mexe eu uso essas dicas, era live sobre independência dos filhos. E de vez em quando eu uso algumas dicas que ela deu, e aí eu lembro com muita gratidão da atividade. E a última, que foi sobre obediência com liberdade, também foi muito rica. E foi isso mesmo que você trouxe, Liara. Assim, tem muitos pontos que relacionam com esse aprender a pensar. Então, eu acho que essas lives vão assim, se somando, né? Para nos tornarmos melhores pais. E assim, não é propaganda, a Liara não me pediu para fazer propaganda, mas realmente as lives estão muito boas e práticas. E quem não teve a oportunidade de assistir, né? Sugiro que olhe lá os temas que tem muitos temas, e vejam quais que são mais dentro do que está vivendo, né? E assistam. Agora eu estou feliz de estar hoje aqui na outra posição, né? De trazer algo ao invés de receber. E isso é muito bom. Mas eu não vou, né, dar aula de nada, na realidade não é o objetivo é promover reflexões e movimentar o interno em torno desse tema, né? E eu vou contar o que eu vivo, vocês vão ver que são coisas muito simples, mas que eu espero que tenha, no algo que eu vivo, né, que vocês consigam extrair algo útil para a vida de vocês, né? Aí algumas dicas. E nunca é demais lembrar que a realidade de cada um é única, né? Realidade de nós, pais, e dos nossos filhos. Então, no que eu vou contar, né, que eu vou relatar do que eu vivo, o mais interessante é pensar nos elementos que tem por trás, e não no relato em si, né? Bom, então vamos lá. Eu falei agora que eu estava animada porque eu considero esse tema, assim, no topo do que eu acho importante na educação. Então, eu vou começar falando por que que eu acho isso, por que que eu acho esse tema tão importante. Há uns anos atrás, né, antes de eu ter filhos, eu tive a oportunidade de visitar um museu que tem a escultura de Rodin, O Pescador. E essa escultura é uma obra de arte espetacular, né? É redundante, mas é uma obra de arte especialmente espetacular. E eu Ela é já tinha um carinho um grande por ela. significado grande, né, Cris? Exatamente. Eu já tinha um carinho por ela, mas ali no museu, quando eu ouvi a explicação sobre a obra, esse significado por trás dela, né, esse carinho que eu tenho por ela aumentou muito. Lá na explicação do museu, falava, né, explicava que o pensador era um homem, né, sentado, parado, pensando, mas que tudo nele indicava ação, os músculos dele, a posição que ele fica, a expressão dele indicam movimento. E aquela explicação me tocou profundamente. E eu pensei, né, no conceito que eu tenho do que é o pensar, no conceito do que é a ação, na relação que existe entre esses dois conceitos. E ali, diante daquela obra, eu pude fazer muitas reflexões importantes. E aí, para, né, guardar aquele momento na minha recordação, né, e que depois eu fosse capaz de lembrar tudo que eu pensei e senti naquele momento, como toda boa turista, eu fui na loja, né, de souvenir do museu, e então eu comprei uma miniatura do Pensador, que é essa coisa linda que eu tenho, e eu então coloquei na estante do meu quarto, né, no lugar de destaque, para que toda vez que eu olhasse para aquela escultura, eu me recordasse de tudo que eu vivi naquele momento, né, e de todas as reflexões que eu fui capaz de fazer. Um tempo depois, né, já com a minha filha pequena, minha primeira filha, eu estava um dia muito inquieta, aflita, pensando em tudo que eu tinha que ensinar para minha filha, né? Na realidade, em tudo que eu queria que eu fosse capaz de ensinar para ela. Bondade, generosidade, disciplina, organização, valentia, decisão. E pensando em tudo que eu tinha que ensinar para ela, né? E eu não sabia o que era mais importante e como que eu ia fazer para ensinar aquilo tudo para ela.
Não sei se vocês já viveram isso, mas esse dia eu estava assim, me sentindo que eu não ia dar conta de ensinar aquilo tudo. Naquele momento, eu olhei, né, vi a estátua do pensador no meu quarto e me recordei de tudo que a prerrogativa de pensar significava para mim, né? Que é ser livre, ser dona de mim e da minha vida, ser útil, ser feliz, ser capaz. Na realidade, eu pensei, né, que quem pensa, pensa de verdade, é capaz de ser e alcançar tudo o que se propõe. E era aquilo que eu queria para minha filha, né, que ela tivesse aquilo tudo. Então, eu concluí que o que eu tinha que me dedicar e me ocupar na educação dela era ensiná-la a pensar. Claro que eu ia ter que fazer o trabalho com as outras coisas, né? Com a disciplina, com a simpatia, mas que eu deveria focar nesse objetivo e que ele ia unir todos os meus outros esforços como mãe, né? Que ele ia ser ali o pano de fundo. E isso me deu uma tranquilidade, né? Porque eu pensei em algo importante, né? Que era que eu ia direcionar os meus esforços e não ia ficar ali pensando cada hora em alguma coisa. Então eu decidi que eu coloquei, né? Decidi e coloquei a estátua no quartinho dela. Quando os nossos filhos são pequenos, a gente passa muito tempo no quartinho deles, né? Então eu coloquei lá no quartinho dela, onde eu passava a maior parte do meu tempo, para que a partir daquele momento, toda vez que eu olhasse para a estátua do pensador, eu me recordasse desse objetivo e refletisse sobre o que eu estava fazendo para ensiná-la a pensar. E o Ô, que eu tenho Cris, feito então? só uma coisa, né? Tava pensando aqui, né? Como que realmente é, essa reflexão que você fez tem tudo a ver, né? Eu recordando aí o conceito logosófico, né? De pensar, aquilo que eu tenho aprendido com a logosofia, quer dizer, pensar é muito mais do que normalmente a gente acha que é, né? Pensar também é observar, né? Também é selecionar. Então a gente vai aprendendo, né, com a logosofia, a conhecer os nossos pensamentos, a selecioná-los, né? Pensar também é combinar todos esses movimentos da mente. É uma faculdade assim essencial, né? A gente, como você falou, a gente aprendendo a pensar, não só a gente vai conquistando isso tudo que você fez referência, né? Essa liberdade, né? Essa confiança, mas a mente ela vai adquirindo uma maleabilidade que permite que o ser realmente seja inteligente, né? Que é um conceito para mim assim muito amplo da logosofia, que é esse funcionamento harmônico das faculdades, né? E não como às vezes eu já me vi, né, olhando para uma pessoa que tem uma memória muito boa e falo assim, nossa, fulano é tão inteligente, né? Quer dizer, ser inteligente é muito mais do que isso e especialmente um ser pensante, né? Porque conjuga, esse pensar conjuga muitos movimentos, né? Muito boa essa... Diante, né, de todas essas, foram exatamente algumas dessas reflexões que eu fiz nesse momento, né, em que eu concluí que o que eu devia me ocupar mesmo na educação dela era ensiná-la a pensar, né, que é algo muito grande e que nos abre muitas prerrogativas, né, como essa de ser livre, de ser dona da própria vida, né, de ser feliz de verdade. Então, né, pus o pensador lá e toda vez que eu olho para ele, eu realmente reflito o que eu tenho feito para ensiná-las, né? Que na época era só ela, mas hoje eu tenho duas filhas. É o que eu tenho feito nesse esforço de ensiná-las a pensar. E o primeiro ponto, que é importante ter em mente, tem a ver com isso que a Eliara trouxe também, é que ensinar a pensar não é ensinar a pensar igual a mim, nem ensinar a pensar como eu quero que ela pense, né? É muito mais amplo que isso. E isso parece óbvio, mas esse preconceito, ele aparece de uma forma muito sutil. E se eu não fico atenta, eu acabo caindo em armadilhas. E outro aspecto parecido, que eu também não posso esquecer, é que eu preciso afastar a ilusão de que minha filha está pensando quando ela sabe as respostas certas,
ou quando ela está atuando da maneira certa, né? Eu tenho que observar o que está por trás daquelas respostas e daquela atuação, para ver se está significando realmente esses movimentos aí que a Liara trouxe, né? Das faculdades, da inteligência, ou se aquela resposta certa não implica nesse movimento. E eu me dei conta desses pontos com mais clareza quando eu vivi a seguinte experiência com ela. Um dia a gente estava vendo o pôr do sol da janela do quarto, e esses momentos que a gente está olhando maravilhas da criação são muito propícios para a gente pensar em coisas grandes, né? Porque a maravilha da criação faz o mais difícil, que é abrir a sensibilidade, e a gente faz o mais fácil, que é de levar elementos e propor reflexões. Então, aproveitando esses momentos, eu tive o seguinte diálogo com a minha filha. Eu perguntei para ela: Cecília, o sol é muito lindo, né? Quem me conhece sabe que eu amo o sol, né? E falei: a mamãe ama o sol. O que a gente está aprendendo que o sol representa? Aí ela respondeu: o sol é luz. Aí eu perguntei para ela: nossa, isso mesmo, o sol é luz. E a luz, o que é? E aí ela respondeu: a luz é vida. E aí, né, eu falei: é mesmo, a luz é vida, não tem vida sem luz. E quem criou o sol? E ela respondeu: Deus. E quem criou a gente capaz de ver o sol e de aprender com ele? E ela disse: Deus também, mamãe. E aí eu me dei por satisfeita no diálogo, né? E pensei: que gracinha, ela é tão pequenininha, já sabe coisas tão grandes, né? Mas na hora que eu pensei aquilo, me veio um incômodo interno muito grande. E esse incômodo me acompanhou um tempo e ele me fez pensar algumas coisas, né? O que me incomodava é que ela tinha respondido de forma muito automática. Parecia um robozinho respondendo. Um robozinho assim fofinho, porque as crianças, quando falam algo difíceis, elas ficam mais fofas, né? Ainda mais quando elas falam o que a gente quer ouvir, ficam fofíssimas. Então, ela era um robozinho fofo ali. Mas as respostas eram muito frias, né? E aquilo que me incomodou. E eu pensei que não era aquilo que eu queria para ela, não era o objetivo que eu tinha com aquela conversa e nem com o trabalho que eu tenho feito com ela, né? Como você disse, o ato memórico, ele não é pensar. O pensar, ele exige criar algo novo. O conceito, ele tem que ser novo dentro dela, né? Isso é um processo, não é assim. Mas eu tenho que ir em direção a esse processo de que a compreensão tenha parte da vida dela, né? Que aquele conhecimento tenha parte da vidinha dela, tenha o esforço dela. E não é que é o caso de desvalorizar ou descartar dar o conceito que eu estou tendo, né? Apresentar o conceito para ela. E também não é não valorizar que ela saiba as respostas certas. Isso faz parte do processo, né? Que eu apresente esses conceitos e que ela tenha as respostas. Você não pode Faz parar parte, aí, mas né, não é Cris? só isso. Não pode parar aí, Uhum. exatamente. E às vezes a gente, né, se acomoda com essas respostas, essa ilusão que eu trouxe no começo, né, e não continua esse trabalho. E aí, né, eu fiquei pensando, como fazer então para estimular, para favorecer que ela se esforce, faça parte desse processo do conhecimento, né? Que tudo que ela receba de mim, ou dos outros, ou até da própria observação, não fique de forma passiva no interno dela, mas que ela receba, né, acolha, porque isso faz parte do processo, mas que ela reflita, comprove e queira saber mais, né? Como fazer isso tudo? E aí, eu me recordei de uma técnica que foi trazida em muitas lives, que todo mundo usa, que é a técnica da repergunta, né? É, é uma técnica muito usada e eu acho que é porque as perguntas elas têm um segredo, elas geram movimento, né? Normalmente toda pergunta gera um movimento. E a gente pode usar essa técnica a todo momento, né? Porque as crianças fazem pergunta o tempo todo. Então, se eu estou atenta, eu vou
fazer uma repergunta para aumentar esse movimento da criança. Agora, se eu não estou atenta, eu posso acabar tolhendo movimentos preciosos, né? Com respostas prontas, ou até por não dar importância àquelas perguntas. A E eu nossa tenho mente tem que estar aprendido, funcionando também, né, Cristina? tem que estar A gente tem que atenta. estar pensando. Melhores pais, melhores filhos. E é isso mesmo, né? É a todo momento, né? E como as crianças fazem muitas perguntas, essas oportunidades surgem. E às vezes, como eu não sou muito ágil nessa técnica, eu fico querendo fazer perguntas muito bem elaboradas, mas o importante é eu ir fazendo e ir aperfeiçoando, né? Até que chega um ponto que eu vou conseguindo fazer algo importante, que é identificar a causa e a origem que está por trás daquela inquietude da criança. E aí eu posso direcionar melhor o meu trabalho. Agora, nesse diálogo que eu tive com a minha filha, eu fiz perguntas, né? Mas como eu não estava atenta, as perguntas que eu fiz não foram as mais adequadas para o trabalho que eu queria fazer, né? Se eu tivesse feito perguntas melhores, mais elaboradas, né, que convidassem ela a pensar de verdade, talvez eu não teria as respostas tão bonitinhas, mas eu teria ali um outro resultado que seria convidar a mente dela a participar da compreensão ali daqueles conceitos que eu estava tentando passar para ela, né? Então, a gente fala muito da técnica das reperguntas, mas a gente também não precisa usar só essa técnica, a gente também pode promover perguntas, né? Apresentar conceitos em formas de perguntas, porque aí esse conceito vai de forma menos passiva, né? No dia a dia, com as observações e as constatações que a gente faz, a gente pode fazer perguntas para estimular que eles não observem tudo também de maneira passiva, né? Que eles reflitam sobre o que estão vendo, observando e ouvindo. Então, eu sinto que esse trabalho com as perguntas, por elas gerarem movimento, é importante em todo o processo de aprendizado, mas nesse aprender a pensar, eles cumprem um papel fundamental, né? Que é exatamente de estimular o movimento mental nas crianças. E falando de técnicas, né? E como a gente tem que ser melhor, quanto melhor a nossa técnica, melhor os nossos filhos, eles vão crescendo e vão se familiarizando com as nossas técnicas, e a gente vai tendo que inovar e aperfeiçoar, né? E tem outra técnica que também é muito conhecida, né? Muito todos usam, que é a técnica de contar histórias. E ela funciona muito bem, né? Porque a gente tem a tendência de enxergar com mais facilidade fora ou no outro do que enxergar dentro de nós mesmos. Então, é mais fácil eu fazer a criança enxergar um elemento na vida do personagem do que ela enxergar direto na vidinha dela, né? Ela enxergando o personagem, depois fica mais fácil ela enxergar na vidinha dela. E quando eles são pequenininhos, a gente pode contar histórias bem simples, que eles ficam atentos, né, e absorvem os elementos. Mas à medida que eles vão crescendo e vão entendendo a nossa intenção, a gente tem que ir sofisticando e floreando. E comigo aconteceu da seguinte maneira: eu criei um personagem para protagonizar as histórias, né, que eu contava para minha filha. Então, eu criei a Era sempre Brigitte. o mesmo? Ah, era sempre a Brigitte. Sempre a Brigitte. E funcionava direitinho. Então, a Brigitte podia viver algo igualzinho que ela viveu no mesmo dia que ela prestava atenção e entendia o que eu estava passando ali. Com o passar do tempo, né, ela já não tinha mais tanto interesse nas histórias. E aí eu tive que florear. E aí eu inventei um sotaque para Brigitte. Brigitte tinha sotaque francês, muito carregado. E ela achava uma graça. E aquilo prendia a atenção dela e distraía os pensamentos que poderiam atrapalhá-la a absorver os elementos. Então, criei o sotaque, criei amigos para Brigitte, né? Tinha o Pierre, tinha o François, e eles conversavam em sotaque francês. Você vê, Eliara, como é que a gente, né,
passa muitas coisas. Vai inovando mesmo, Vai né? inovando, né? Tem que ser bem, ampliar a cultura. Culturas, vai pelo mundo dentro do quarto para que elas entendam, né, os elementos. Até que chegou um dia que eu falei com ela, Cecília, mamãe hoje vai te contar uma história muito legal da Brigitte, você vai adorar. E aí ela virou para mim e falou assim: Ah, não, mamãe, não pode ser de outra pessoa, não, porque a história da Brigitte eu tenho que aprender alguma coisa. E hoje eu não quero aprender nada. E aí, né, eu tive que eliminar a Brigitte saiu de cena, e eu fui pulverizando os personagens e fui também deixando essa técnica um pouco de lado, porque eu não conseguia acompanhar tanta sofisticação, né? Mas para a psicologia dela, eu via que eram os detalhes que prendiam a atenção dela, né? E que foi me permitindo levar alguns elementos. Então, se era uma história da Brigitte indo dormir, eu tinha que contar como é que era o pijaminha, a estampa, onde que a mamãe dela comprou o pijaminha, e aí contando história até chegar no elemento, né? Até que recentemente eu vivi um episódio que eu achei interessante. Ela tem 7 anos, né, a Cecília, e ela faz jazz. E quem leva ela no jazz é a minha mãe. E a minha filha mais velha, mais nova, de 2 anos, vai com elas acompanhando, né? E aí um dia minha mãe chegou de volta do jazz para me entregá-las, com o olho arregalado, e falou assim: Cristina, você não vai acreditar no que a Cecília fez hoje. Na hora eu já imaginei, né? E aí ela foi me contar que quando elas estavam indo para o jazz, Cecília entrou no carro, né? Sentou no banquinho dela, e a pequenininha, a Isadora, ela estava demorando a subir na cadeirinha, não estava conseguindo subir na cadeirinha. E aí a Cecília começou a ficar impaciente, preocupada que ia atrasar para a aula, né? E começou a reclamar com a irmã, que ela estava demorando demais, que assim, ela ia atrasar. E a avó corrigiu, falando que era muito mais inteligente, ao invés dela reclamar com a irmã, que ela ajudasse a irmã a subir na cadeirinha. Bom, elas foram para o jazz, passou a aula, e na volta, né, com as 3 no carro, ela vira para minha mãe e fala assim: Vovó, você quer que eu te conte uma história? E aí minha mãe falou: Quero. E aí ela então contou a história. Eu vou te contar a história da mamãe urso e do bebê urso. Eles moravam numa montanha muito alta e a toca deles era lá em cima na montanha. E a mamãe urso subia a montanha rápido, mas o bebê urso era muito pequenininho e ele demorava para subir a montanha, demorava para subir a montanha. Mas a mamãe urso não ajudava o bebê urso. Porque se a mamãe urso ajudasse o bebê urso, ele não ia aprender a subir sozinho. E ele tem que aprender a subir sozinho, vovó. Entendeu por que eu não ajudei a Isadora? Ô, gente, Vocês podem imaginar, né? Como que eu fiquei surpresa, né? As crianças, sim, nesse momento a gente vê que as mentes delas são esponjinhas, né? E que todos os estímulos que a gente dá, elas respondem muito a esses está estímulos. aprendendo o tempo todo, né? É. E eu achei aquilo muito significativo. E então me pus a analisar o que tinha acontecido. Eu analisei, né, muitos pontos que eu observo nela, muitos pontos da psicologia dela. Mas o que eu analisei que tem relação com o nosso tema é que aquele episódio, ele representava um movimento elaborado da inteligência dela, né? Que ela foi capaz de criar algo para cumprir um objetivo que ela tinha. E eu percebi que, enquanto eu contava as minhas histórias, ela não aprendia só os elementos que estavam por trás do enredo, que ela, ao observar os movimentos da minha mente, aprendia a movimentar a mente dela. E aquilo abriu uma perspectiva enorme para a educação dela e para esse trabalho que eu faço no Pensar. Porque naquela experiência eu não fiz com consciência, né, esse trabalho de ensiná-la a manejar esses recursos que ela tem. Mas que a partir dali eu poderia planejar e ensiná-la a manejar esses recursos também, né? Então, assim, foi algo assim que abriu de novo para mim.
E eu também fiquei atenta que eu tinha, não posso esquecer desse trabalho com os conceitos e com os valores, porque essa mente ágil, né, que eu estou me esforçando que ela tenha, né, que ela saiba usar esses recursos, que são poderes, mas que ela queira e saiba usá-las para o bem, para o positivo, né? Então, eu não posso esquecer desse trabalho com os conceitos e com os valores, para que essa mente ágil dela atue para o bem, né? E aí, nessa experiência, ficou evidente esse ponto de que pensar é criar algo novo, ainda que usando elementos de outros, mas que seja algo que venha de um esforço próprio, né? E que surja algo novo. E recentemente, estudando sobre o pensar, eu me deparei com a seguinte definição: pensar é um esforço consciente que habilita a uma função cerebral para que a mente possa atuar coordenando os elementos dispersos que entrariam na formação de um pensamento cuja solução se busca. O que eu entendi, você trouxe isso um pouco também quando você trouxe do conceito de pensar. O que eu entendi é que pensar é também a capacidade de coordenar elementos dispersos em busca de uma ideia ou de uma solução. Então, no meu estudo, eu tive essa compreensão teórica, né, que me permitiu observar algumas coisas na prática. E aí eu consegui, né, observar em alguns momentos o que essa definição representava. E eu vou trazer algo muito simples que eu vivi, mas que representa bem esse ponto do pensar. No começo do ano, estava organizando, né, a minha rotina das minhas filhas e da casa, e eu tinha que lidar com a realidade da aula online, né? Então, aí, pensando, né, nos nossos horários, na nossa rotina, eu queria pensar uma forma para que as aulas remotas fossem realmente bem aproveitadas, né? Principalmente porque a Cecília está em ano de alfabetização, e aí eu queria que ela aproveitasse bem as aulas remotas. Um super desafio, né, para Super crianças e desafio. pais. Que felizmente nós superamos. Agora já estamos em outras fases, né? Mas lá no começo do ano, essa era a equação que eu tinha que achar a solução, coordenar esses horários de forma que essas aulas online fossem melhor aproveitadas. E aí, né, eu fui pensando nos diversos aspectos e pensei que quando eu fico do lado dela nas aulas, ela presta mais atenção, distrai menos, que se eu tivesse do lado dela, eu ia ouvir o conteúdo da aula e as recomendações das professoras, então depois ia ser mais fácil de ajudá-la, né, nos afazeres em casa. Eu pensei também nos problemas técnicos que acontecem, né, criança sozinha no computador, e a internet cai, e a câmera fecha, e o áudio não funciona. E aí, por vários motivos, eu decidi que eu ia acompanhar do lado dela, né, trabalhando do lado dela, as aulas de letramento. Eu não ia conseguir acompanhar todas as aulas, né, ficar em casa a manhã inteira, mas dava para eu me organizar e acompanhar essas aulas de letramento, porque como era um ano de alfabetização, eu julguei que fossem as mais importantes, né? E assim eu fiz, foi todo um esforço eram horários diferentes cada dia, né, da aula, e eu me organizar para estar ali do lado dela. Até que no final de março, nós tivemos a reunião das professoras com os pais. E a professora dela, então, falou que o ideal, o melhor, seria que os pais não acompanhassem as crianças nas aulas online. E aí meu queixo caiu, né? Eu achando que eu estava ótima na minha decisão, né, no meu esforço de acompanhar as aulas dela. E aí ela foi explicando, né, que com os pais do lado, a criança pede a referência da professora. E quando tem alguma dúvida, acaba perguntando para o pai, ao invés de procurar a professora, né? E que o pai ali do lado tira a independência da criança, inibe que ela resolva sozinha os problemas que surgem.
e que também atrapalha, né, alguma correção eventual que a professora tenha que fazer da criança. E enquanto ela falava aquilo, né, eu consentia com tudo, porque aquilo acontecia com a minha filha. E aí eu pensei que com aquele elemento que a professora me deu, que eu não tinha quando eu tomei aquela decisão, né, que eu coordenei aqueles elementos, agora que ela tinha me dado aqueles elementos e que eu coordenei ele com os outros, acompanhar as aulas não era mais a melhor nem a mais adequada solução, né? Principalmente para as aulas de letramento. E aí eu me recordei dessa definição do pensar, né? E eu pensei se esse também não é um trabalho que eu posso fazer com as minhas filhas, de ensiná-las, né, de estimular essa capacidade de coordenar elementos para acharem ideias e soluções. Se eu não posso, ao invés de dar as soluções para elas, de eu dar os elementos e deixar que elas formulem as soluções, né? E também a hora que elas vêm com soluções para mim, ao invés, né, de dar a solução melhor que a delas, se eu não posso ver o elemento que falta para que elas sozinhas sejam capazes de entender que tem uma solução melhor do que aquela, né? Então, nessa pequena experiência, né, com aquela base teórica que eu tinha, eu atentei para mais um ponto desse trabalho do ensinar a pensar, que é de favorecer que elas cultivem essa capacidade de coordenar os elementos dispersos em busca de soluções, né? E de também ensinar que quanto mais elementos elas forem capazes de coordenar, melhores vão ser essas soluções, né? Interessante, Bom, Cris. Estava pensando aqui, né? Dois recursos importantes que a gente também pode. Um é justamente dentro disso que você trouxe, né? Desses elementos. Então, tem um recurso são as explicações que a gente tem que usar muito, né? Tudo aquilo que acontece, explicar, porque a criança ela vai formando é, esse arsenal, né, de considerações ou de elementos para ela depois uni-los, né? E outro aspecto que eu fiquei pensando que é ajudar, né, para fazer esse movimento de coordenar os elementos, a criança tem que ir treinando. Então, dar pequenos problemas, né, para ela ir resolvendo, porque aí ela tem que articular ali pequenas ou poucos elementos para ela ir treinando fazer esse esse movimento. Acho que está muito dentro daquilo que você falou das reperguntas e das perguntas. Começar com coisas pequenas para ela poder ir treinando e ir fazendo, né, o movimento de pensar. você me fez Ok. lembrar essa live que eu mencionei no começo sobre a independência dos filhos, que a expositora trouxe de deixar eles administrarem a agenda deles. E aí tem relação com essa experiência que eu trouxe também, né? De incluí-las nesse planejamento e de dar essas explicações, né? Algo que eu observo muito também é que nem sempre, às vezes a criança pede uma coisa e a resposta é uma. No dia seguinte pede outra e a resposta é outra. E a gente mostrando que pela mudança, às vezes, de um fator, a gente pode mudar essas respostas, vai moldando também uma mente menos rígida, né? De que Com são menos cada moldes, né? menos moldes, porque É, são muitos elementos, nunca vão ter uma situação com os mesmos exatos elementos, né? E a gente pode ir mostrando para elas que, com essas explicações, que quando a gente toma uma decisão, às vezes um elemento ali que não tinha naquela vez faz a gente mudar a decisão, né? Bom, eu queria fazer assim, lembrar o que que a gente trouxe até o momento, né? O que que a gente conversou. Primeiro, foi que esse trabalho de ensinar a pensar deve permear todo o nosso trabalho na educação, né? Que ele deve ser uma preocupação nossa, porque, como você mesma disse, é algo muito amplo, esse verdadeiro pensar. Então, como em tudo que a gente for fazer na educação dos filhos,
esse trabalho com o pensar deve estar ali presente. Depois, a importância de não cometermos erros, querendo ensinar os nossos filhos a pensar igual a nós ou como a gente quer que eles pensem, né? Que isso é um preconceito, não é o verdadeiro pensar. Próximo disso, né, é estar atento de basear os meus resultados no que está por trás das respostas e das atuações, né? E não nas respostas em si, porque eu tenho que ver se o que está por trás está realmente cumprindo esse processo, né, da criança ir gradativamente sabendo manejar esses recursos por conta própria. Depois, com a técnica das histórias, né, a gente viu como que as nossas atitudes também ensinam os nossos filhos. E como isso também pode fazer parte, né, do meu plano de educação, que é, com os meus movimentos mentais, ensiná-los a manejar os recursos deles, né? E agora, por último, sobre esse elemento do conceito de pensar, que é também coordenar elementos em busca de uma solução ou ideia, e de como, quanto mais a gente estimula isso neles, mais nós vamos fazendo com que eles são capazes de resolver problemas, como você disse, né? E de encontrar soluções por conta própria. Agora, para concluir, eu queria dividir não, né? Compartilhar. A gente não divide, a gente soma. Compartilhar é o que é mais importante desse meu trabalho, né? Mais importante ficou por último, mas é o mais importante, que é o meu esforço e o meu anelo para que elas usem esses recursos, né? Não só para as coisas utilitárias, mas para também pensar nas coisas grandes, né? Para que esse saber pensar não signifique só em resolver coisas da vida física delas, né? Que atendem a fins que não são permanentes, né? Que elas sejam capazes de extrair de tudo que elas vivem e observam um conteúdo permanente, que não esteja ligado só à vida delas, um conteúdo que as conecte com toda a criação, né? E que as aproxime das grandes perguntas que existem dentro de nós, né? E que estão ligadas à nossa existência enquanto seres humanos, né? Que à medida que elas forem sendo capazes de manejar esses recursos, né? E de terem uma psicologia livre para pensar, que elas vão sendo capazes também de ir dando um novo significado à vida delas, um significado que transcende essa vida física, né? E alcance um objetivo permanente e mais transcendente, né? Agora, Liara, eu estava pensando, enquanto eu terminava aqui, que no começo eu falei que eu estava na posição de, hoje, de trazer algo e não de receber, né? Mas, na realidade, quando a gente se propõe a estudar e falar sobre algo, a gente acaba recebendo muito mais do que quem nos escuta, né? Então, na realidade, eu tenho que agradecer muito, não só o convite para pensar, né, me recordar dessas coisas que eu vivi e ter mais consciência do que eu tenho feito, mas também por todos que se dispuseram, né, a me ouvir hoje, nessa noite de chuva aqui. Que ótimo. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Eu estava te escutando e ouvindo aí umas trovoadas, né? Uhum. E eu Eu deixei a janela aberta. não estou em Belo Horizonte, mas estava pensando que estava fazendo falta, né? Essa Tá. chuvinha. Muito Cristina, bem-vinda. mas ó, muito obrigada. Foram muitas reflexões, né? E acho que a gente poderia aproveitar mais uns minutinhos para responder pelo menos duas perguntas, pode ser? Claro. Uma Falei pergunta, da importância das perguntas que geram movimento, né? é isso Não vou mesmo, poder negar. é isso mesmo. Uma fala o seguinte, é a Silvia Salles, né, que perguntou. Essa diferença de respostas é mesmo algo muito interessante. As respostas podem ser diferentes também de filho para filho? O que você acha importante considerar nesses casos? É, esse trabalho com pensar,
ele começa na gente mesmo, né? Como a Liara disse, melhores pais, melhores filhos. Então, na realidade, é um trabalho individual, né? Aqui mesmo, né, como eu falei, as nossas realidades são únicas. Então, nada se aplica nem nós mesmos em momentos diferentes, né? E com os filhos, isso é muito interessante, porque o que funciona para um não funciona para o outro, né? E felizmente, porque aí a nossa capacitação é em dobro ou em triplo, ou quem aventura ter mais ainda, é, né, uma superação, quanto mais filho, mais superação, né? Mas é muito interessante observar isso mesmo. Como que esse trabalho a pensar, que é na realidade ir ensinando, né, e estimulando esse desempenho da inteligência de maneira livre, né, e consciente, como que ele vai ser diferente em cada filho. Com certeza, o que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para outro, né? E em momentos diferentes também. É uma pergunta muito boa. Obrigada, Silvia. Tá muda, Liara? Ah, tá, obrigada. Não, mas estava falando realmente é isso mesmo, né? Cada filho é um campo experimental, né? E se a gente tivesse essa consciência e tivesse condições de ter muitos filhos, a gente ia ter quanto mais melhor para poder evoluir, né? Sim. Mas vamos lá. José Augusto perguntou o seguinte: e se eu cometo um erro na frente do meu filho? É o caso de conversar e explicar ou tentar disfarçar para eu não perder minha autoridade? É, é um desafio, porque isso acontece com muita frequência, né? Até mesmo a gente atua e depois passa um tempo, né? A gente começa a pensar diferente, porque, gente, como que eu fazia isso, né? Hoje mesmo, a gente adulto, não sei vocês, mas vira e mexe eu tenho esse tipo de diálogo com a minha mãe, né? Mãe, como é que você fazia isso? E eu e meus irmãos adoramos ficar lembrando, né, das coisas erradas que os nossos pais fizeram com a gente. Eu acho, né? É claro que não tem também uma resposta certa, mas eu acho que isso é de cada situação, né? Eu acho que vão ter horas que é importante assumir o erro, mesmo porque, como a gente disse, é um ser em formação formando o outro, e eles precisam saber disso. Até porque a gente não quer que eles acreditem na gente, a gente quer que eles confiem, né? Mas que a nossa verdade também, eles têm que ter, né, a construção deles, né? Não, nesse ensinar a pensar, o que eu quis dizer com não ensinar a pensar igual a mim, é justamente esse ensinar a pensar de dar a liberdade para o outro ser como ele é. E isso parte de eu identificar, né, que eu também tenho essa liberdade e eu também sou um ser em formação, né? E eu acho importante que os filhos saibam disso. Não quer dizer que toda vez que eu errar, eu precise, né, fazer uma ali formalmente, né, um reconhecimento do erro, mas alguns momentos sim, mas ele sabendo, né, que eu sou um ser em formação e tendo essa percepção, esses erros vão ficando naturais, independente de eu perder minha autoridade ou não. Eu até lembrei outro dia que minha filha me perguntou uma coisa e eu falei assim, ai, Cecília, eu não sei decidir, mamãe não sabe decidir. Aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, você nunca ia poder ser juíza. Você tem muita dificuldade de decidir as coisas. E aí eu Gente, ri, ah, né? ela tá Mamãe, você pensando, nunca né? vai poder ser juíza. Ela está pensando, né? E aí, ou seja, ela vendo uma falha minha e um trabalho que eu faço com ela, que é também de ser mais decidida, né? Então, eu vi com muito bom humor. E aí, outro dia também, aconteceu uma coisa, ia acontecer uma coisa, e eu dei um grito. E ela falou assim, mamãe, tem hora que parece que entrou um ladrão aqui em casa, que acontece um negócio pequeno e você grita. E aí também, né, são momentos assim em que nossas limitações evidenciam e que a gente tem que atuar de forma muito natural, né? E que não significa que a gente vai perder a nossa autoridade, não, muito pelo contrário, né? Uma pessoa que não admite as falhas é dificilmente alguém respeitar
e valorizar, né? Espero que eu tenha respondido. É, acho que, bom, da minha parte, acho que foi muito bom, né? Espero que o Augusto tenha também ficado satisfeito, né? Muito bem, Cristina, mas olha, queria agradecer então novamente, né, aí todas as reflexões, né, que você trouxe e muito interessante a forma como você tem visto aí as experiências que vive, né? Fiquei observando como que você realmente assim vai buscar a causa daquilo que vive. Eu acho que isso mostra esse pensar e favorece também que a gente toque, né, o pensar dos filhos. Então, muito obrigada. E Eu que aqueles agradeço que. demais. Tá bom. Deixamos aí um link, né, para avaliar a atividade, aqueles que quiserem mais informações também sobre logosofia. E reitero aí o convite para que assistam, né, os vídeos no canal, né, Logosofia Minas Gerais, não só os desse ciclo, né, Melhores Pais, Melhores Filhos, mas lá nós temos muitas gravações, né, importantes, com temas que nos inquietam, tá? Um abraço então a todos e boa noite. Tchau. Um abraço, boa noite a todos.